TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Expresso da Tarde, fechamento do mercado com Sérgio Sanita. Sérgio Sanita já tá aqui com a gente para mais um fechamento de mercado. Tudo bom, Sanita? Boa tarde para você. Tudo bem, vocês por aí como estão? Fala, Sanita, por aqui tudo bem também? Tudo certo por aqui, Sanita. Vamos iniciar então a análise dessa sexta-feira. Antes, o recadinho pro pessoal, Sanita. Vamos lá, fazendo um rápido disclaimer aqui, não sou analista de valores imobiliários, tudo falado nesse vídeo reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, baseada na minha leitura de análise técnica, não sendo de forma alguma recomendação de compra ou venda de ativos. Meu intuito aqui é puramente educacional. Bom, vamos lá aí, compartilhando a tela com vocês. O Ibov, novamente, é um dia de alta, né? Tivemos o terceiro pregão consecutivo aí de alta no Ibov. E hoje nós tivemos uma alta de 0,55%. Fechamos ali, colocar aqui certinho, fechamos ali nos 103.164 pontos, com volume alto hoje, né? Último dia útil do mês. Rotação de carteiras, aí normal, movimento mais forte. Um volume financeiro de 26,2 bi e a média está em 15,7. Então, volume bem acima da média aí nesse último dia útil do mês de julho. A gente vem numa pernada muito forte aí de alta, né? Desde que batemos ali nos 95.200 pontos. E Ibov vem numa recuperação muito forte, inclusive fechou, né? Acima ali de um topo, de uma máxima do mês de junho, fechou ontem acima desse patamar e hoje acabou confirmando. A gente não teve tanto fôlego assim para subir de maneira relevante hoje, dado que a gente já vê um pouco esticado, né? Estamos aí fora das bandas, relativamente aí um pouco longe da média de 21 especialmente, e aqui a gente tem a média de 50 como uma região, uma média ali que funciona como uma resistência. Então, à medida que a gente tenha nos próximos pregões potenciais correções, pode ser uma oportunidade para se avaliar uma entrada aí com a melhor assimetria, tentando agora então capturar o movimento até a média de 200, ali na faixa dos 107.900, né, 108 mil pontos no Ibov. Então uma bela recuperação, tá? Saindo dos 95 mil aí, fechando acima dos 103 mil. Fechamos os 103.164, a máxima batemos quase 104 mil hoje, né? 103.989 foi a máxima do dia no Ibov. Na semana, vamos ver aqui, na semana o Ibov sobe aí 4,29%, acabamos virando a média de 9 para cima, um belo sinal. Temos espaço aí para recuperação. E, né, se olharmos aqui, ó, esse topinho aí do final do mês de maio, tá? A gente está recuperando agora e tocamos hoje exatamente na retração de 50% dessa pernada aí de queda. À medida que a gente consiga a força aí para superar esses 106 mil pontos, a gente já começa a visualizar, né, uma possível quebra de uma linha de tendência aí de baixa e uma potencial recuperação mais forte do Ibov aqui nesse cenário de curto prazo. Vamos ver aí se a gente consegue esse movimento mais forte no decorrer das próximas semanas, tá? Então, um belo sinal aí na semana, uma boa alta virando a média de 9 para cima. Olhando aqui o índice futuro, já aproveitando aqui, e olhando o semanal, né? Na semana o índice futuro aí fechou com uma alta de 3,61, não tão forte quanto o Ibov, fechou levemente aí acima da média de 9, mas não com tanta força como nós vimos no Ibov. Então a gente tem que ali aguardar, né, um pouquinho mais para que esse índice futuro comece a mostrar um pouco mais de resiliência. Olhando aqui o diário, a gente fechou com um tom um pouco mais pessimista aí, né, no índice futuro em relação ao Ibov, dado que a gente fechou apenas com uma alta de 0,06, fechando ali nos 103.560 pontos, tá? A gente veio numa puxada aí também muito forte, tocou exatamente na média de 50 e tivemos ali, né, um arrefecimento, especialmente no final da tarde. O broker aí, né, o JP Morgan, foi um player que estava muito comprado o índice futuro e no final do dia, né, estava cerca de 25 mil contratos, acabou vendendo de maneira agressiva ali, passou de
comprado de 25 mil para vendido em 60 mil contratos, então acabou pesando um pouco aí nesse movimento do índice futuro. O cenário é muito parecido com o Ibov, mas, né, dado essa correção que a gente teve, especialmente no final do pregão, a gente não conseguiu fechar acima desse topinho. Então aqui a gente precisa esperar esse movimento de rompimento aqui, especialmente com o pivô, vencendo a média de 50 e ficamos livres para buscar ali a região dos 105,5, que seria uma próxima zona aí de resistência lá no índice futuro, inclusive foi um fundinho ali do mês de maio, tá? Vamos esperar então para um sinal mais relevante aqui no índice futuro. No dólar, tivemos aí um dia novamente de baixas, né? Uma baixa aí de 0,35% no dólar. Lembrando que hoje a troca de contrato, o WDOQ, né, se encerra e começa o WQOU. WDOU, né? A série aí, nova série do dólar agora no mês de agosto. Hoje tivemos novamente um dia de baixa, então o dólar vem num movimento bem baixista, fechamos com ajuste ali, né? A gente tem uma queda mais forte ali, 1,35, mas se pegarmos o WDOQ, que é a série atual, vamos ver aqui, quanto que fechou aqui a série atual. Ó. Fechou com uma leve alta de 0,03, tá? Mas o movimento baixista permanece. E olhando o WDO FUT, a gente segue com a expectativa da continuação da correção rumo ali à região de fundo, né, de junho, ali na faixa dos 5.133 pontos. Obviamente que a simetria agora é para um respiro, para um repique ali, né, para voltar para dentro das bandas, tentar buscar a média de 9 e nesse patamar aí da média de 9 fica interessante novamente uma venda no dólar para a gente continuar essa tendência aí de baixa já estabelecida. Então, um belo sinal aí, quem viu ali esses topos, né, na região de 5.500 pontos a 5.560, uma venda, né, e deu muito bom essa semana. Na semana o dólar aí cai, né, com os ajustes que tem ali desse troca de contrato, mas uma queda muito expressiva aí de mais de 5%. Vamos ver se a gente continua aí com uma correção mais forte no dólar, né? Todo mundo quer Disney aí no final do ano. Vamos ver se a gente consegue esse movimento mais forte de correção, mas obviamente a simetria aí é para um repique, pelo menos ali até a média de 9 para depois voltar a cair. Tá bem interessante. Olhando aqui, o S&P, a gente tem uma alta de 1,42 no pregão de hoje, muito forte. Terceiro dia de forte alta, né? Começou na quarta-feira ali com as falas do Jeremy Powell, a decisão do Fed, subiu 2,62 na quarta, 1,21 ontem, hoje 1,42. A gente está testando ali a média de 100 e está chegando próximo a um topo do mês de junho, ali na faixa dos 4.177. Pivôzão de alta, correções leves aqui são oportunidades para compra aqui no S&P também, um volume muito forte hoje aí no último dia útil de julho e esperamos que esse fluxo mais forte comece a aparecer, né, dado aí o encerramento, vamos dizer assim, do período oficial de férias lá nos Estados Unidos. O EWZ, alta de 0,66, potencializado ali com a queda do dólar. Viemos testar, né, assim como no Ibov, a média de 50 períodos. Então, bela alta aqui, belo movimento, correções fraquinhas aqui até média de 9, dá uma oportunidade de a gente tentar efetuar uma compra com uma melhor assimetria para buscar, né, novamente essa região da média de 50 e média de 200, um pouquinho mais acima ali nos 29,67. E caso a gente venha vencer essa região nos próximos pregões, né, obviamente que é bem viável, bem provável que a gente tenha uma correçãozinha no curtíssimo prazo, e aí a gente começa a apontar para um gap ali que ficou em aberto nos 31,41, mas belo movimento aí do EWZ nesses últimos pregões, né, especialmente nas 2 semanas a recuperação interessante. Na semana a gente tem uma alta aí no EWZ de 11,40%, então uma bela alta, tá? Já os mercados emergentes apresentaram essa semana uma alta de apenas 1,37%. Hoje tivemos uma queda de 0,47. Abrimos em forte gap de baixa, recuperamos, o volume foi muito bom, inclusive, mas não conseguimos aí superar a máxima de ontem. Seguimos aqui na expectativa de recuperação. Vamos ver se a gente quebra essa linha de tendência de baixa, vem buscar ali a média de 50 períodos e depois uma região mais acima ali nos 41 dólares seria uma região relevante de resistência para os mercados emergentes.
Só para a gente comparar ali, de vez em quando eu trago esse comparativo, né, do EWZ versus os outros emergentes. Se nós olharmos ali no ano, a gente teve uma recuperação, né? A gente estava sofrendo bastante aí no curto prazo, a gente volta ali a trazer uma recuperação no ano, o EWZ sobe 6,07, mas já perdeu, né, a primeira colocação ali para o Chile, que sobe 14,01, para o Catar, que sobe 10. A gente está no terceiro lugar aí, vamos ver se a gente volta agora nesse segundo semestre, depois das férias de julho, a ocupar as primeiras posições dos emergentes de melhor performance no ano. Certo, Sanita, vamos partir agora para os pedidos dos nossos ouvintes, começando sempre lá no Instagram da TC Rádio, o @TC Rádio Oficial, nossa caixinha ali pro pessoal mandar os pedidos. Os 3 papéis mais pedidos do dia, Sanita. Os papéis preferenciais de Petrobras, lidera aqui os pedidos hoje. Depois vem Vale e para fechar o top 3, as BDRs do Banco Inter e NBR31. Antes de NBR31, desculpe, não entendi qual o pedido. Petrobras, Vale e Banco Inter. Boa, vamos lá. Então, o Petro, né, hoje renovou aí a máxima histórica, papel muito forte, chegou a bater na máxima do dia aí 34,66, fechou nos 34,15, né, com uma alta de 5,76%. Então falávamos aí ontem, né, que à medida que a gente tivesse o balanço aí, poderia trazer bastante volatilidade. Trouxe, né? Todo mundo ficou animado com o balanço de Petro aí, muito forte, e já abriu em forte gap de alta. O papel ali trouxe, vamos buscar aqui, ó, trouxe na abertura já um gap aí de 4,06 e fechou ali muito bem, né? Batendo na máxima do dia mais de 7% de alta. Obviamente agora ficou esticado, tá todo mundo aí animado com o Petro, com os dividendos, mas está bem esticada. O IFR já está na casa dos 78. Correções leves aqui nos oferece oportunidade para compra, mas apenas ali próximo, né, à região que foi rompida dos 31,30, ou pelo menos ali a máxima histórica, né, 32,69, que era a máxima histórica anterior. Caso rompida, a gente pode voltar a buscar aí essa região. Caso testada, a gente pode voltar a buscar compras nessa região. Para o papel, enfim, né? Se nós projetarmos toda essa projeção aqui da mínima ali de junho para a máxima histórica anterior, nós teremos um alvo potencial lá nos 39,5. Então, é bem factível que, se o petróleo continuar forte, a empresa deve continuar no seu viés de alta, mas precisaríamos esperar uma entrada mais assimétrica, mais interessante, com um risco-retorno melhor, e correções até esse patamar aí dos 32,70 seria bem factível para o papel. Vamos ver aí se aparecem essas correções no curtíssimo prazo e aí pode dar uma compra mais assertiva. Quem pegou esse movimento, parabéns. Quem fez trade aí para balanço se deu muito bem, né? Baita volume no papel, muita força, mas já começa a ficar um pouco esticada aí para quem tem a visão mais curto prazista. Então, correções laterais no tempo ou no preço, mais à frente dão oportunidade para entrada. Vale apresentou uma queda de 1,33%, baita volume também, isso é um balanço um pouco abaixo do consenso, né? A gente chegou a operar com uma queda de 3,76% aí no papel, e nós vimos o papel se recuperando no intraday. Deixou ali praticamente um doji com baita volume. A gente continua com uma simetria muito interessante em Vale, mas precisamos aí voltar a virar a média de 9 para cima, ganhar a média de 21, que foi uma barreira importante ali testada ontem. Então, à medida que o papel comece um zigue-zague, aí sim fica factível que a gente venha nesse alvo desse fundinho duplo ali nos 74,60, tem o gap em aberto ali nos 75,30. O papel tem tudo aí para melhorar, né, no decorrer dos próximos pregões, mas a gente precisa ver um sinal mais forte do minério de ferro, especialmente de commodities metálicas, para esse cenário acontecer. Caso isso não aconteça, caso a gente comece a verificar fraqueza aí nas commodities, é bem factível que o Vale volte a testar ali o patamar de 67 a 65, que é uma região bem forte de suporte para o papel. Banco Inter apresentou uma queda forte hoje de 7,46, fechou praticamente na mínima, né? A mínima bateu 15,60, a gente fechou nos 15,63. O papel deixa o engolfo de baixa, contudo o volume foi abaixo da média, né? Então o papel ainda segue com topos e fundos ascendentes, só vai frustrar esse início de reação no papel, que nós esperávamos que viesse testar a região dos 18,40.
caso efetivamente a gente vire médias para baixo e comece, né, um zigue-zague descendente, especialmente aí se perder a mínima da semana, que foi ali nos 15,05, aí sim vai dar uma leitura de um topo duplo e o papel pode sim voltar a mostrar um pouco mais de fraqueza, vir buscar essa região aí de suporte lá nos 13,25. Seria um cenário muito parecido com o que aconteceu, por exemplo, aí nos últimos pregões em Magazine Luiza, tá? Então vale ficar atentos. A gente tem a média ali de 9 sendo testada de maneira imediata aí, e logo abaixo a média de 21 que já começa a aparecer no gráfico nos 14,92. Perdendo essa região aí sim, a gente começa a visualizar um viés um pouco mais baixista no papel, ela pode voltar a testar ali 13,25 a 12,46. Vamos ficar atentos então a esses próximos movimentos, mas na semana que vem, se o papel voltar a mostrar força e romper essa região de retração de 50%, que foi testada ali ontem e hoje na faixa dos 17,20, aí o papel continua com a simetria para buscar o próximo nível nos 18,40. Tá certo, Sanita. Vamos partir agora para os pedidos no WhatsApp e também chat do YouTube. O João, ele pediu aqui os papéis de Bradesco e Banco do Brasil. E o Sidney pediu o Grupo Natura e Marfrig. Vamos com esses pedidos. Vamos lá. A gente teve ali em Bradesco uma alta de 0,23, mas uma alta aí bem tímida, né? O papel chegou a subir bem mais, chegou a estar subindo ali na máxima do dia 1,90, mas não mudou absolutamente nada do que a gente abordou aí nas últimas lives. Temos um Okoi aqui desenhado e uma boa simetria para buscar a região dos 18,5, tá? Só volta a ficar feia se virar médias para baixo, começar um zigue-zague descendente. Nada muda aí por enquanto, apesar desse candle que deixou um pavio superior bem grande, só começa a ficar feio exatamente perdendo esses fundos aqui mais importantes ali nos 16,80. O papel por enquanto segue com a simetria muito boa aí para uma pernada de alta, um papel que sofreu bastante, né? Setor financeiro como um todo sofreu muito forte aí nessas últimas semanas, né? Especialmente o Bradesco e Itaú. Então, eu acredito que a simetria continua muito convidativa. Vamos ver se nos próximos pregões aí a gente vê essas empresas, né, de setor financeiro que deram aí bastante preocupação nas últimas semanas a trazer um viés um pouco mais forte, tá? Passando agora para Banco do Brasil, a gente tem uma queda de 0,66, mas Banco do Brasil se comportou muito melhor do que Bradesco, do que Itaú, no curtíssimo, né? Falamos aqui também ontem ou anteontem de Banco do Brasil, um pouco esticada, né? Chegou a estar subindo aí no intraday, mas fechou em queda de 0,66 e correções aqui são oportunidades para avaliar a compra no papel. O papel está muito forte e tem tudo para buscar ali o topo nos 37,80, tá? No curtíssimo prazo, se corrigir até a média de 9, vai dar uma excelente oportunidade de avaliarmos aí entrada, tá? Então, eu ficaria bastante atento ao Banco do Brasil, correções laterais ou no preço especialmente que venham testar a média de 9, a média de 50 ali podem dar uma boa entrada no papel. Vamos ficar de olho. Natura, junto com o varejo, acabou sofrendo um pouquinho mais hoje, queda de 4,18, ontem subiu muito bem, né? Subiu 6, hoje acabou devolvendo parte do movimento, mas a leitura de um Okoi permanece. A gente tem um ombro cabeça-ombro invertido aqui, com um alvo ali no 17,70, 18,30 foi a região de topo ali de maio, então segue com uma simetria bastante interessante para buscar esse alvo. Apesar da queda de hoje, não virou a média de 9 para baixo, segue aí interessante. Vamos ver se o papel consegue ali buscar nesse curto prazo essa região 17,70, 18,30. Só volta a trazer preocupação se, né, com a região de topo aqui estabelecida voltar a mostrar fraqueza e perder a mínima dessa semana, que foi ali estabelecida no dia 25, na terça-feira, onde chegou a bater 14,70. Nesse cenário, sim, poderia trazer uma correção um pouquinho mais forte e aí a gente pode voltar a ver o papel buscar ali uma faixa dos 13,60 a 13,30. Marfrig caiu bem ontem, né? Hoje voltou a mostrar fraqueza, mostrou bastante volatilidade, chegou a estar positiva, chegou a estar caindo mais, fechou 0,15 de queda nos 13,20. Não muda também a simetria do papel, segue ali com o fundo duplo ativado, tem uma briga forte ali na média de 50, fazendo esse movimento de pivô. A gente continua lendo uma simetria convidativa para o papel buscar 16 a 16,40, tá? Essa região de topo ali de junho.
setor de proteínas está sofrendo, né, nesse curtíssimo prazo. Não é diferente com Marfrig, mas a simetria realmente é bastante convidativa. A queda de hoje aconteceu com pouco volume, respeitou ali a média de 21. Vamos ver se a partir da semana que vem ele rompe a média de 50 e vai dar um sinal mais positivo para essa simetria se encontrar no movimento mais forte de alta. Volta a trazer preocupação se a partir daqui realmente fizer um zigue-zague descendente, aí pode voltar a testar ali 11,80 a 11,60. Beleza, Sanita. Vamos agora com os pedidos do Alexandre. Ele pediu pra gente BRF. E o Paulo, ele pediu Cury. Aí ele pergunta se Cury deu compra. E a Adriane pede Raizen. Mas eu já vou aproveitar e fazer os pedidos do Marcelo também, que foram B3 e Via. Beleza, vamos lá. B3 e Via. Brasil Foods fechou com queda aí de 2,39 nos 15,96. Nada mudou, dado que a gente tem um fundo duplo aí em andamento. O papel está fazendo topos e fundos mais altos. Veio corrigir ali até a média de 21 hoje, mas não traz nenhuma preocupação, volume muito baixo. Precisa, obviamente, vencer agora essa região de topo aí, né? Que foi topo dessa semana. Topo aí da metade de julho, ali na faixa dos 16,60. Vencendo aí fica livre para buscar o gap que tem aberto lá nos 17,34, tá? E a média de 200 que passa ali nos 18,29. O alvo desse fundo duplo gigante aí fica lá nos 19,60, então a simetria é muito convidativa para que a gente continue vendo o Brasil Foods performar bem, especialmente agora num ciclo mais de baixa das commodities agrícolas, né? Então vamos ver se o Brasil Foods começa a trazer esse movimento mais forte. Vai acontecer especialmente se romper os 16,60 com volume acima da média, aí começa a ficar realmente bem bonito o papel. Cury, né, a pergunta do ouvinte, inclusive, se daria compra, né? Cury fechou com uma alta de 2,78 nos 8,12. O papel está rompendo região de resistência, mas olha só como ele já chega esticado, rompendo, né? Subiu na quarta 4,94, subiu ontem 9,42 e hoje subiu 2,78. Então eu não compraria aqui, apesar de tecnicamente, né, a gente está rompendo uma região de resistência, dado que ele chegou um pouco esticado. Para quem quer carregar o papel, né, gostaria aí de ficar com algumas semanas com o papel, eu acho que sim, a simetria convidativa para buscar os 9,70 e depois uma faixa ali dos 10 e 20. Mas para quem gosta de trades mais curtos, eu não vejo tanta simetria para a entrada agora. A entrada aí mais assertiva seria ali num PC de compra na quarta-feira. Se você acreditava no curto prazo do papel, na quarta-feira deu uma boa compra. Agora eu esperaria uma correção até a média de 9 pelo menos, para ficar um pouco mais protegido, usar um stop um pouco mais curto e tentar esse movimento aí de um novo pivô. Aí sim começa a ficar bem interessante. Agora, obviamente, o papel está muito bem mediante o setor ali de construtoras imobiliárias, né? O papel está performando muito bem, trouxe já um rally, né? No mês de julho, só para a gente ter uma ideia, o papel subiu aí 32%, tá? Então, bela pedida, olha só. Inclusive formando um fundo duplo aqui no mensal. O papel tem tudo aí para, no decorrer dos próximos meses, buscar ali a máxima histórica nos 10,30, tá? Então, sim, nesse sentido eu ficaria animado se você está olhando para carrego. No curto prazo, eu esperaria um pouquinho aí, leves correções no tempo ou no preço. Raizen apresentou uma queda de 1,78. Raizen, né, que no mês de julho renovou sua mínima histórica, o papel sofreu bastante, né, com toda a PEC dos combustíveis, as empresas que têm mais relação com etanol aí acabaram sofrendo bastante, e Raizen sofreu também. A mínima ali fica na faixa dos 3,90, o papel começa a mostrar aí um ar de reação, hoje caiu, tem uma região imediata de resistência exatamente nesse topo aqui dos 4,60, né? O papel fechou 4,41, à medida que mostre força para romper esses 4,60, vai dar uma leitura de um fundo duplo. Aí tem sim espaço, tem assimetria para buscar a região dos R$ 5, onde passa ali a média de 50. Por enquanto eu ficaria de fora até que o papel com volume e convicção conseguisse fechar acima desses 4,60. Se voltar a mostrar fraqueza, né, voltar a virar médias mais rápidas para baixo, pode voltar a buscar ali a região dos R$ 4 a 3,90. B3, queda de 1,51, fechando nos R$ 11,09.
Papel bateu ali na média de 50 tanto ontem quanto hoje, já ali na abertura, né? Fechou em queda, mas é um papel que sofreu bastante também no curto prazo e está quebrando um canal de baixa. Então, apesar da queda de hoje, né? Nós temos ali um gap que foi fechado, que estava no 11,32, temos a média de 50. Caso o papel consiga fazer esse movimento de pivô, mais um pivô, aí ele vai ficar livre para realmente mudar, né, a sua tendência de baixa para alta, e nesse contexto a gente vê uma simetria bem convidativa para o papel buscar a média de 200 períodos, que passa ali nos 12,40, tá? E depois um pouco mais acima, ali na faixa dos R$ 13, um topinho de junho. Então, um papel que sofreu muito nas últimas semanas, uma queda muito forte. O setor financeiro como um todo, né, vem sofrendo muito, mas a simetria é muito boa. Inclusive, nós temos a leitura aqui de uma figura de reversão, que é o ombro, cabeça a ombro. Nesse contexto, se nós projetarmos toda essa distância para cima, tem um belo alvo, né? Toda essa distância aqui projetada para cima, um alvo lá nos 13,35. Então, acho que sim, a simetria é convidativa para o papel, especialmente se a partir de segunda ele conseguir fechar acima da média de 50. E Via apresentou uma queda de 4,38, fechando nos R$ 2,40. Muitas empresas do setor de varejo vêm tendo a dificuldade que Via está tendo, com a média de 50. Olha só, no mês de maio, final de maio, início de junho, a média de 50 foi uma barreira. E no mês de julho todinho, a média de 50 foi uma barreira. Tá? Então, somente quando romper aqui vai dar entrada. E aí tem espaço para buscar os 2,80 no gap aberto. 2,77 a retração de 6,18 e 2,81 ali um gap em aberto. Volta a ficar feia se perder esse fundo, tá? Se perder esse fundo vai dar uma leitura aqui de um topo duplo e aí sim, nós podemos ver o papel novamente buscando ali regiões próximas dos R$ 2. Se projetarmos esse potencial topo duplo aqui para baixo, ó, o alvo total ficaria no 1,80, muito próximo da mínima do ano, muito próximo da mínima desse movimento de baixa do papel. O setor de varejo como um todo, vocês podem olhar aí o índice de consumo, tem essa briga com a média de 50. Então, no caso de Via, Magalu, rompendo aqui, aí sim começa a dar um sinal mais claro de compra e o papel vai ter espaço para uma recuperação, dado que empresas de varejo são empresas que caíram, aí a maioria delas, 90, 95% das suas máximas. Certo, Sanita. Outros pedidos que a gente separou aqui foram os pedidos da Rosângela. Ela pediu Prio 3, PetroRio. E aí a gente viu aqui, caçamos alguns pelo nosso YouTube e WhatsApp. Chegou 3R Petroleum, Braskem e também Fleury. Vamos lá. Temos ali então um Prio, uma alta de 1,81, fechando nos 24,22. O papel vem numa boa reação aí nas últimas 2 semanas, batendo ali, né, cabeça na média de 50 e média de 200, com uma resistência importante. Correções leves são oportunidades para compra no papel, dado que ele já nos mostra aqui um fundo triplo, né? Testado 3 vezes a região dos 20 com 20, rompeu e agora fica com uma simetria interessante, projetando essa distância para cima, o que daria um potencial aí do papel voltar ali para a região dos R$ 27. Como subiu muito forte nesse curtíssimo prazo, correções aqui podem ser sim oportunidades para uma compra com melhor assimetria, com stop mais curto e nos dando uma proteção melhor, né? Então eu ficaria assim de olho em Prio, tá numa região de resistência, aqui fundos anteriores, média de 50 e de 200, então correçõezinhas leves nos próximos pregões, daria para ficar de olho para tentar uma compra no papel. Só volta a ficar feia se virar médias para baixo e começar um zigue-zague descendente. Esse cenário pode acontecer caso vejamos o petróleo caindo forte na semana que vem. 3R, né? Muito boa alta de hoje, 6,88, fechando nos 34,02. Papel que deu um primeiro sinal de recuperação aqui com um pivô, né? O papel vinha sofrendo bastante, quebrou essa linha de tendência de baixa, o volume melhorou bastante hoje e tem já uma simetria para, assim como o Prio, buscar a média de 50 e média de 200, né? A Prio já buscou, a 3R ainda não. Então tem esse espaço sim para vir buscar ali a região dos 37,10 a 37,70, onde passam essas médias, inclusive uma região de topo ali de junho. Tá? Então a simetria está um pouco melhor para quem quer comprar nesse momento 3R do que Prio, mas ambas aí têm um belo potencial caso vejamos uma melhora nas commodities, né, especialmente quando falar de petrolíferos, do petróleo em si. E aí elas podem começar uma tendência mais forte. No caso ali de 3R, temos um fundo muito bem definido ali nos 39,70. Tem potencial sim de buscar essa região e não está tão esticada como aconteceu
com PRIO, né? A PRIO foi na frente, 3R ainda está um pouco mais lenta, então, especialmente se ficar um pouco mais lateral, leves correções aqui vão nos dar uma bela oportunidade para se avaliar a entrada no papel. Só volta a ficar feia se voltar a perder esse fundo aqui nos 29,5. Braskem, alta de 5,04, belo volume, saiu notícia aí, né, no final da tarde, papel do nada, né, a gente coloca aqui no gráfico ó, de 5 minutos, olha só, a partir ali das 4h25 da tarde, o papel explodiu para cima com notícia, né, de oferta de compra aí da Braskem. E por isso que teve esse forte volume. Então a gente tem aí um belo candle hoje, com um volume acima da média, e temos um padrão de reversão aqui de fundo duplo. O papel tem sim potencial para buscar ali rapidamente nos próximos pregões a média de 50, nos 38,70, e um topinho ali acima, né? Onde o papel veio testar no mês de junho, final de junho, a região dos 40,20. Então vejo a simetria positiva assim para um respiro maior em Braskem. Contudo, essa região de fundo perdida nos 39 é uma forte resistência. Então, se o papel vier testar, voltar a mostrar fraqueza, a tendência de baixa vai continuar, dado que a gente já vem fazendo topos e fundos mais baixos no papel, e essa dinâmica, por enquanto, no curtíssimo prazo, não muda. Apenas se romper os 39 e continuar o seu zigue-zague ascendente. E Fleury, alta de 1,44, fechando nos 16,17. O papel mostrou uma reação muito boa, né, depois da notícia aí da Redditor, né, se não me engano, de compra aí, de combinação dos negócios com a Fleury, não me recordo muito bem, mas teve aí, né, no final de junho essa forte alta de 16%, e de lá para cá o papel ficou exatamente lateral, né, região de topo aqui muito bem definida, na faixa dos 16,40, não conseguiu vencer. Inclusive tentou voltar a entrar dentro desse gap, buscar fechar o gap, mas especialmente nessa semana performou muito bem. Eu não faria nada até que o papel rompesse essa região dos 16,40 junto com a média de 200, que passa ali nos 16,60. Aí sim, o papel começa a apresentar um pouco mais de assimetria para uma reação altista, inclusive nesse contexto pode nos dar uma leitura de um belo fundo duplo aqui. Aí o papel sim, começa a ter espaço para uma alta mais forte para buscar ali um patamar dos R$19. Por enquanto, eu ficaria de fora. Sérgio Sanita, obrigado pela sua participação novamente aqui em mais fechamento de mercado. Um grande abraço a você e bom fim de semana. Quem é cliente do TC ainda pode acompanhar a live de logo mais, né, Sanita? É isso aí, daqui 10 minutinhos aguardo vocês lá na plataforma para a gente bater um papo, trazer oportunidades interessantes de curto prazo, falar de índices, commodities, criptos, tá bom? Caso você não seja cliente TC, nos vemos novamente na segunda-feira aí. Bom final de semana a todos, bom descanso, valeu! Valeu, Sérgio Sanita no fechamento de mercado aqui na TC Rádio. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.